vamos pro reflexo agora de eu me tornar pai, né? Então, enquanto a minha relação com meu pai tá se tornando uma relação de igualdade, cada vez mais eu vejo meu pai como um homem igual, não só. Tudo bem, ainda tem hierarquia, ainda é meu pai, ainda respeito, ainda tem coisa, mas cada vez eu tiro ele desse pedestal de super-herói para um pedestal mais normal, ele é um ser humano normal. Eu, a cada dia mais, visto ou tento vestir essa capa de super-herói pro meu filho que nem entende nada ainda, né? Então, olha que engraçado, o meu filho, ele vai ter a mesma crença, pelo menos eu espero, né? Eu vou trabalhar para isso, que eu seja um super-herói, que eu tenha a resolução de todos os problemas, que eu não tenha inseguranças, que eu não tenha medo de nada, porque eu estou construindo essa capa a todo momento em mim. Então, por que eu comecei a ir pra academia assim que eu soube que a Iba tava grávida? Porque eu queria que meu filho visse que o pai dele era forte, tinha condição de fazer coisas, tinha preparo físico, fosse na praia com ele, ia carregar ele nas costas e fazer tudo mais. Eu não fiz isso por mim ou porque eu queria, mas sim pra criar essa imagem pra ele. Que quando ele for mais velho e, por exemplo, assistir uma live dessa e entender, ele vai falar: nossa, meu pai tava fazendo aquilo só pra parecer alguma coisa pra mim, sendo que pra mim nem importa isso. Porque quando ele já tiver maturidade pra entender isso, ele não vai precisar que eu defenda ele ou que eu pareça forte pra ele, entendeu? E aí, essa que é a grande doideira, né? O nosso pai, sei lá, o pai João lá que eu falei, veste a capa de pai, a gente briga com essa capa de pai, conforme a gente vai envelhecendo, a gente entende que era uma capa e começa a respeitar e perdoar o João que estava atrás dessa capa, e quando a gente tem o nosso filho, a gente começa a vestir o mesmo escudo, a mesma capa, e provavelmente vai gerar outros conflitos, não necessariamente igual, porque a gente vai sempre evitar o conflito que a gente, pelo menos eu imagino, conflitos que a gente teve com o nosso pai, porque a gente aprendeu com isso, mas vamos gerar conflitos novos, e aí o nosso filho, com o passar do tempo, ele vai evoluir, amadurecer e perceber também que você era uma capa e você não era, no caso eu não era o Alexandre, eu era o pai dele. E por que eu tô falando tudo isso? Porque eu quero trazer essas reflexões agora, né? Através dessa base, dessa visão que eu tenho, que pode mudar e com certeza vai mudar, essa é a minha visão com 33 anos. Quando eu tiver 40 vai mudar, quando eu tiver 50 vai mudar, quando eu tiver 60 vai mudar com certeza. Mas eu quero falar pra vocês um pouco do que tá sendo a experiência de paternidade pra mim, que eu acho que é importante pro meu filho como homem, né? Como eu falei, eu não tenho uma filha mulher e eu não sou mulher, então eu não posso passar a visão feminina, que também é importante. Isso deixa pra Iba e a Iba vai imaginar ou sei lá. Porque a gente, como eu falei, a gente finge que a gente sabe o que tá fazendo, né? Então ela vai fingir que sabe o que tá fazendo e vai passar valores femininos que são importantes que um homem tenha também e que eu, como homem, não vou conseguir passar. O máximo que eu vou conseguir passar é a visão feminina que minha mãe me passou, ou minha irmã me passou, ou a Iba me passou, mas jamais vai ser a visão feminina de uma mulher, né? Então, é muito louco isso, né? Mas vamos lá, primeira coisa, assim, quando a Iba me contou que a gente tava grávidos, né? Muita gente fala: nossa, vai mudar sua vida, vai ser o melhor momento, tudo, e eu nunca tive isso. Em nenhum momento eu tive nossa, que revelação, que é a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Foi muito natural e eu tive mais dúvidas em relação a mim do que ao meu filho. Então, por exemplo, eu ficava sempre me questionando se eu estava preparado, se eu ia dar conta do recado, Então, tipo, era sempre um drama meu com o meu. Nunca tive assim... que feliz... Por exemplo, o meu sogro e minha sogra ficaram super felizes, minha mãe e meu pai super felizes, tudo, com o neném, né? O neném em si. Tanto que eu já estou meio escanteado, eu já perdi meu posto de filho e o Matheus agora, ele é o mais importante da família. Pelo menos do lado dos meus pais e tal. Mas assim, eu nunca fiquei pensando no Matheus em si, eu pensei primeiro em mim. Talvez isso seja um problema, um egoísmo, um egocentrismo, alguma coisa, não sei. Mas eu sempre fiquei pensando se eu estava apto para fazer isso. Nunca, até agora eu não me considero apto, eu ainda acho que eu sou uma fraude. Mas é o que eu falei, acho que todos os pais vão achar que são fraudes e vão vestir a capa do pai que sabe tudo, mas todos eles são. E aí o que eu fui fazer foi estudar para tentar ser um pouco melhor. Fui ver vídeo de gente falando coisa,
vendo se fazia sentido ou não, se batia com meus valores ou não. Fui ler livro de neurociência de criança, fui ler livro de pedagogo, fui ler livro de pessoas falando. Li um livro muito bom que eu recomendo para todo mundo, que é o livro que eu gostaria que meus pais tivessem lido e seus filhos vão agradecer de você ter lido. Acho que é assim o título desse livro, que é de uma pedagoga, que ela explica que basicamente os erros que você vai cometer com teu filho, você vai cometer, não existe pai perfeito, não existe paternidade perfeita, todos eles são decorrentes de erros que seus pais tiveram com você. E provavelmente você consegue, provavelmente não, alguns deles você consegue corrigir pelo caminho. Mas como é uma relação de pai e filho, é muito difícil você ter duas figuras paternas na sua vida, duas figuras maternas, tudo. Então, se você tem um problema com seu pai, é difícil você ter outro pai pra conseguir arrumar, entendeu? Muitas pessoas têm, às vezes tem um tio, às vezes tem um avô, às vezes tem um professor que assume essa figura paterna e você consegue corrigir com essa outra pessoa. Mas geralmente você carrega isso porque você não teve ninguém pra consertar. E aí a chance, com uma nova criança, com um novo filho, é você arrumar esse elo quebrado. Ah, Sonia, eu não entendi. Vamos dizer, por exemplo, deixa eu pensar um problema que ele vai ser muito direcional, assim, sei lá. Vou pensar um bagulho nada a ver, não tem muita verdade no que eu vou falar. Sei lá, toda vez que meu filho, sei lá, não, toda vez que eu ia bem numa prova, meu pai não falava muito bem, ele falava, não fez mais que sua obrigação. Vamos dizer que é isso. E aí isso aí gerou em mim uma ideia de que, porra, eu nunca sou o suficiente. Aí, por exemplo, como que isso seria resolvido? Só se uma figura ou outra paterna me elogiasse o suficiente para eu sentir isso. Como isso não existe, como eu falei, é muito difícil você conseguir criar duas figuras paternas, duas figuras maternas, eu vou carregar isso pro meu filho. E se eu não tiver resolvido, se eu não tiver entendido que isso foi um problema pra mim e tudo, pode ser que eu reproduza o mesmo comportamento. Mas a partir do momento que eu não reproduzir esse comportamento, né? Por exemplo, eu percebi que isso me fez mal. E aí eu cheguei pro meu filho e evitei fazer isso, eu corrigi tanto em mim quanto nele. Então esse é um problema que existia e ele foi solucionado no momento que eu não passei ele pra frente. O exemplo que eu dei aqui é muito ruim, porque eu não sou profissional, não sou pedagogo, não sou nada, mas é só pra vocês entenderem que às vezes é essa oportunidade que a gente vai ter de fechar feridas, de aprender lições, de evoluir e aí corrigir e criar um ser humano, entre aspas, melhor, né? Que eu também não acredito nisso. A gente nunca vai conseguir criar ninguém melhor, porque, primeiro, a gente não sabe o que é bom. Vamos dizer que assim, eu criei um filho que é pra ele ser um... Pô, o cara vai ser um selvagem. Quem ele vê na rua, ele vai conseguir bater. Se ele precisar roubar, ele vai saber roubar. Se precisar matar, ele vai saber matar. Beleza. Você vai olhar e vai falar assim, pô, você criou um monstro, você criou uma pessoa ruim. Mas vamos dizer que rolou, sei lá, um apocalipse zumbi. Pra aquela realidade, no final das contas, a minha criação pro meu filho foi a melhor. Ele foi o melhor possível que ele podia ser naquele cenário. Então é muito perigoso a gente ficar falando que a gente tá fazendo melhor, que não é uma pessoa melhor, fazendo melhor. Eu acho que isso de melhor ou pior não existe na parte de criação de pais. O que tem é acertos e erros. Os erros podem ajudar teu filho e os acertos podem piorar teu filho dependendo das circunstâncias. Então a gente não tem muito controle.